Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos para dar continuidade às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical. Falamos neste momento da lição de número 13, que tem por título O Novo Céu e a Nova Terra. A última aula do primeiro trimestre de 2022, das nossas lições de escola bíblica da nossa igreja, das Assembleias de Deus, Nova Aliança de Combinado. Chegamos ao final desse primeiro trimestre. Creio que cada aluno, quem procurou estar aprendendo, quem procurou estar ali dedicado nas aulas, nas escolas, eu creio que deu para aprender um pouco sobre esta lição, sobre este assunto, que é um assunto muito importante, um assunto muito propício para os dias atuais em que estamos vivendo. Sabemos que toda a Bíblia, todas as Escrituras, como disse Paulo em 1 Coríntios, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, que toda a Escritura é divinamente inspirada, para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Então, observe que toda ela é inspirada. Mas estamos diante de um assunto muito importante, um assunto, podemos dizer que alguns dizem polêmico, não é? Mas a Bíblia só é polêmica para quem é polêmico, para quem gosta de polêmica, para quem gosta de arrumar pretexto. Então, existem pessoas que ele não está ali para aprender da palavra de Deus, está ali para arrumar pretexto, Porque quem vai buscar aprender, quem busca cada dia aprender de Deus, entrar pelo caminho do aprendizagem, não vai andar querendo arrumar pretexto, querendo arrumar discórdia, querendo arrumar coisa onde não tem. Vai a cada dia buscar aprender mais da palavra de Deus, aprender do Senhor, porque aqui está a revelação de Deus para nós, a sua palavra. Deus é aquele que nos dá a graça, que nos dá o entendimento, que nos dá a sabedoria. Então, quero lhe deixar aqui algo, dizendo para cada um dos nossos irmãos, aluno, professor, mestre, que antes de ler a Bíblia, de ler qualquer literatura, livro concernente à palavra de Deus, faça uma oração. Peça a Deus uma oração. Peça ao Espírito Santo, o maior intérprete da palavra de Deus, que lhe ajude na interpretação. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que prescruta a mente de Deus, quer dizer, sonda a mente de Deus e traz para nós a perfeita interpretação da palavra do Senhor. Então, precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos a cada dia orar, pedir a Deus graça, discernimento da palavra. Mas pedimos ao Espírito Santo que nos ajude na interpretação da palavra dele. Então, precisamos a cada dia aprender. Então, repito, polêmico para quem é polêmico, mas para quem quer aprender, meu irmão, o estudo não é polêmico, é verdadeiro. Então, aqui estamos para finalizarmos, melhor dizemos, este trimestre. Estamos aí numa série de estudo durante 3 meses, estudando a palavra de Deus, e estamos aqui dizendo que estamos nos prenúncio do arrebatamento da igreja, porque é importante. O professor que vai lecionar no próximo domingo vai concluir a lição e fazer um resumo rápido dos comentários anteriores para aplicar, fazer a aplicação da última aula. Então, já de antemão, nós entendemos que estamos nos prenúncio do arrebatamento da igreja. A igreja está aqui para 2 propósitos: servir e esperar. A igreja está servindo a Deus, servindo a Jesus, servindo com fidelidade, a cada dia se santificando, a cada dia se purificando e aguardando a volta de Jesus Cristo, que se dará a qualquer momento.
Então, na primeira aula, nós falamos sobre sinais que precederão o arrebatamento da igreja. E baseado nesse assunto, em que a igreja está aqui para dois propósitos, servir e esperar, eu desejo ler com os irmãos no Salmo 15, um salmo muito conhecido, onde o salmista Davi, ele vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem morará no teu santo monte? Veja que há duas perguntas importantes, né, aqui neste salmo. Logo depois ele traz a resposta, né, e ele vai dizer que aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que anda com integridade e a sua conduta e prática e é justa. Então, aqui é a versão NVI, mas eu vou ler apenas o primeiro verso, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Na versão corrigida diz que é tabernáculo. Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta. Veja que tem a resposta, mas eu quero ficar apenas com o primeiro versículo. Então veja que aqui ele vai fazer algumas interrogações, dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Veja que há dois pontos importantes aqui: habitar e morar. Quem, Senhor, habita? Quem, Senhor, mora? E é importante nós entender isso aqui. Primeiro, o verbo habitar aqui, ele nos traz o significado de alguém que vai morar ou habitar em um lugar temporariamente, né? Pelo um período de tempo, podemos dizer assim, que vai estar ali pelo período de tempo. Enquanto o verbo morar, ele nos traz o significado de alguém que vai viver, né, permanentemente. Olha que coisa interessante. Isso nos ajuda a entender algo. Nos ajuda a entender algo. Então, isso nos traz para nós, como servos de Deus, enquanto estamos aqui. Por isso que eu falei para os irmãos, estamos aqui para dois propósitos. Então, ele diz assim: enquanto estamos aqui, habitamos nos tabernáculos. Quer dizer, habitamos com Deus. Habitamos aqui com Deus temporariamente. Nós somos peregrinos em terras estranhas. Estamos aqui de passagem. A qualquer momento iremos sair daqui e vamos para a nossa morada eterna, viver permanentemente com Cristo para sempre na nossa morada celestial. Deu para entender? Coisa maravilhosa. Então habitamos aqui, né? Habitamos aqui temporariamente com Cristo, fazendo a vontade de Cristo, servindo a Cristo, esperando Ele, que vai vir nos buscar para morar eternamente com Ele. Então, meus queridos irmãos, a igreja está aqui habitando. Eu quero pegar esse versículo do Salmo 15 como base para a nossa rápida introdução aqui da nossa aula de número 13, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Então, o que eu quero dizer com isso? Estamos aqui habitando na terra com Cristo, né? Habitando com Ele, né? Fazendo a vontade dEle, servindo a Ele, né? Ganhando almas para o reino dEle. Precisamos ganhar almas para o reino dEle, anunciando a Cristo às pessoas. Então, habitando. Voltando um pouquinho ao assunto, nós estamos vendo os prenúncios do arrebatamento da igreja. Sabemos as escrituras sagradas, pelo que aprendemos no decorrer destas lições, que Jesus está às portas. Pelo que presenciamos, pelo que estamos ouvindo e vendo, Jesus vai voltar a qualquer momento. Os sinais nos mostram, né, que Cristo está voltando. Então nós estamos aguardando este momento. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Vamos passar, ainda entrar para ser galardoado, tribunal de Cristo, ser chamado a boda do Cordeiro, viver com Cristo. Agora vamos morar com Cristo, não mais habitar, aqui habitamos enquanto vamos morar com Ele. Agora observe, a igreja está no céu, a terra está passando por um grande
reviravolta, podemos dizer assim, não é? Guerras, um caos, né? Um momento é caótico, podemos dizer assim. A bagunça está feia na terra, mas a igreja está com Cristo no céu. 7 anos na terra, a igreja está com Cristo, né? A igreja está lá com Cristo, lá é eterno, lá não se conta como aqui na terra. Deus não está sujeito ao tempo, né? E nem, podemos dizer assim, Deus não está sujeito ao tempo e nem ao espaço. Da mesma forma, a igreja agora glorificada não está sujeito nem o tempo e nem o espaço. Como falamos em lição anterior, no milênio, Cristo reinará no tempo e no espaço. A igreja também, neste momento, está com Cristo, não está também sujeita nem o tempo e nem o espaço, no milênio. Porque o milênio se estabelecerá após a grande tribulação, né? Logo após o milênio, os irmãos entenderam que o diabo vai ser solto. Rapidinho aqui. E se solto, logo no capítulo 20 de Apocalipse, a partir do versículo 11, ele vai ser solto pelo pouco de tempo, e por esse pouco de tempo ele vai querer enganar as nações, ele vai sair enganar as nações, e vai enganar muita gente, né? É o teste, eu sempre digo que é o teste final de quem verdadeiramente estava servindo a Cristo, no milênio com fidelidade, ou verdadeiramente de coração, ou estava só apenas por obrigação. Ninguém pode servir a Deus por obrigação, né? Servimos por amor, né? Verdadeiramente entregamos a Ele a nossa vida. Então, esse é o teste. E as pessoas vão demonstrar que verdadeiramente não estava servindo a Deus de coração. E o diabo vai enganar essas pessoas e vai persuadir as pessoas ir contra o Senhor em Jerusalém, mas a Bíblia diz que descerá fogo do céu e o consome. Vai ser jogado no lago de fogo. Logo se estabelece o quê? O grande trono branco, trono de juízo, podemos dizer julgamento de sentenças, aonde será estabelecido esse trono para julgar. Deus vai tratar, antes de estabelecer o novo céu e a nova terra, vai tratar com a situação do pecado, isso é muito importante. Deus vai tratar com a situação do pecado, vai fazer uma limpeza, vai exterminar, lançar todos no lago de fogo. É só um básico aqui, irmãos. Jogar no lago de fogo, né? Trazer uma purificação essa terra, para que se estabeleça um novo céu e uma nova terra, né? Glória seja dado o nome do Senhor. Deus vai tratar com o caso, com a situação do pecado. Isso é muito interessante, porque tem gente, irmão, pensa assim, não, mas eu estou me sentindo bem da forma que eu estou. Meu irmão, não é de qualquer maneira. Tem gente que pensa que vai chegar lá e entrar de qualquer maneira, né? Vai chegar lá e vai entrar lá no céu de qualquer jeito, e não é assim. Outros é intrigado um com o outro, não é? É de mal um do outro. Alguns dizem assim, eu não estou bem com meu irmão, vou mudar de igreja, e muda, porque não tem a capacidade, podemos dizer assim, de procurar um ou outro, pedir um perdão, fazer um reconcílio para ir morar no céu. Para ir morar no céu. Porque se não fizer, não vai. Não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de congregação, né? E tem uns que ainda dizem assim, eu estou ficando onde eu me sinto bem. Olha que não é dessa forma, né? Eu já vi gente dizer assim, não, meu irmão, você tem que ficar onde você se sente bem. Olha, esse se sente bem, será que está bem com Deus? Eu não tenho coragem de falar isso. Você tem que ficar, não é? E como se diz, a Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, versículo 39, diz assim, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Muita gente vai se queixar depois. Imagine diante do trono branco, lições anteriores, nós aprendemos isso. Alguém diz assim, mas Senhor, mas Senhor, nós fizemos, nós pregamos, mas e aí? Praticou a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é todo pecado que alguém peca consciente. Que peca, né, praticando o erro, sabendo que é errado. Isso é iniquidade. Pessoas conscientes do que está fazendo. Quer dizer assim, sabe que está errado, mas não quer dar o braço a torcer. Continua fazendo errado. Então, isso é iniquidade. Não quer reconhecer o seu erro. Então, a cidade em que vamos morar nela, ela é santa. Olha só,
O apóstolo João descreve a cidade, diz que a cidade fala acerca do muro, muros são de jaspe. A cidade tem 12 portas, cada porta tem um anjo, cada porta é uma pérola. Que coisa interessante, né? As ruas são de ouro. Agora, no versículo 27 do capítulo 21, no último versículo do capítulo 21, está escrito assim, ó, nela jamais entrará algo impuro, nela jamais entrará algo impuro, nem alguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é interessante, não é? Às vezes muita gente está pensando que entra no céu de qualquer jeito. Se nada, lá não vai entrar nada que contamine a cidade. Lá não entra nada que possa trazer impureza para aquela cidade. Nada é impuro. Lá só entra os que têm o nome escrito no livro da vida. Tem muita gente pensando assim, vai entrar de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Então o habitar aqui é habitar com fidelidade a quem servimos. Servimos a Deus com fidelidade. Porque o servir a Deus aqui exige servir a Deus com fidelidade. Porque o servo fiel, é aquele que anda de acordo com o que o seu Senhor tem estabelecido para ele. Porque existe servo negligente também. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas existe servos negligentes, que negligencia a obra do seu Senhor. Lembra da parábola dos talentos, capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 14? Tinha um servo lá que era negligente. E no final de tudo, esse servo bom e fiel para aqueles que granjearam. Para o último, ele disse assim, tu és um servo mau e negligente. Ele era um servo mau. Ele demonstrou que ele era um servo mau. Então existe gente se intitulando servos, dizendo, eu sou servo de Deus. Mas não está lutando para fazer verdadeiramente o que um servo de Deus precisa fazer. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, isso é muito importante. Veja, habitar com Deus aqui, para ir morarmos com Ele, exige habitar com Ele, enquanto habitamos aqui temporariamente, exige habitar com fidelidade, andar de acordo com a sua palavra. O desejo de Deus, né, Deus sempre procurou o melhor para a humanidade. Esse sempre era o desejo de Deus. Deus sempre procurou o melhor para a humanidade. Nunca foi plano de Deus separar-se do homem, nunca foi. Deus sempre se comunicava com o homem. Deus sempre queria estar ali se socializando com o homem. Deus é um ser social. Deus gosta de conversar conosco. Eu acho interessante um certo homem, ele fez um hino, ele disse assim que quem não gosta de orar certamente está intrigado de Deus, né? Está intrigado do Senhor. Mas vamos observar aqui. O que causou a separação entre Deus e o homem? O pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Agora observe Isaías 59, o verso... vou ler o versículo 1 e o versículo 2, porque ele diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Mas o versículo diz assim, mas as vossas iniquidades, na NVI ele diz aqui, mas as suas maldades separa você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Olha, diz assim, as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado ele trouxe separação, mas o desejo de Deus sempre foi ter o melhor para a humanidade. E Deus vai estabelecer o de melhor aqui com o novo céu e a nova terra. Isso aqui é para sempre, né? Deus vem de forma tão gloriosa, sempre querendo conversar com o homem. Sempre Deus vem querendo se comunicar com o homem, habitar junto com o homem. Só que muitas das vezes o homem não quer que Deus esteja junto com ele. Com o estudo do capítulo 21 e 22, Apocalipse, chegaremos ao fim e o começo
da eternidade. Então chegaremos ao fim e o começo da eternidade. E aqui temos tudo que começou, né? O resumo, tudo que começou em Gênesis agora vai finalizar em Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. E o que começou em Gênesis será concluído no Apocalipse. Eu botei aqui algumas comparações, né, entre Gênesis e Apocalipse. O professor vai estar lendo e é bom estar meditando, compartilhando essas referências com os alunos na sala de aula, né, fazendo essas comparações sobre, né, o mar veja só, os céus e a terra foram criados, o novo céu e a nova terra. Então Deus, ele faz tudo perfeito. Antes, eu sempre costumo dizer que antes de Deus ver começar qualquer obra, ele vê o fim dela primeiro. Então Deus já viu o fim de todas as coisas. Então é muito interessante isso aqui. Tudo novo. Então já podemos entender, observe, podemos entender que será tudo novo. Olha o que o apóstolo Pedro diz aqui no capítulo 3, versículo 13. Diz, mas nós, segundo a sua promessa. Irmãos, nós estamos aqui aguardando a promessa do nosso Deus, né? Segundo a sua promessa, aguardamos o novo céu e a nova terra. Habitamos aqui com Cristo, aguardando o novo céu e uma nova terra. Segundo a promessa, nós temos uma promessa dentro de nós, nós temos uma esperança viva dentro de nós. Então, segundo, esperamos um novo céu e uma nova terra, em que habita a justiça, o Monte Santo de Deus. Então, segundo, aguardamos um novo céu e uma nova terra. Ele vai fazer tudo novo. Olha o que diz João no Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Deus vai fazer tudo novo, né? Limpará dos seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Olha só, o céu é perfeito. Pedro disse que lá reina a justiça. O céu é lugar de paz. O céu é lugar de júbilo. O céu é lugar de grande abundância de alegria, onde há abundância de alegria, lugar de dar bem-aventurança, né? Olha só, e ele diz assim, lá não haverá lágrima, nem pranto, nem clamor, nem dor. Olha a diferença dos que vão passar no juízo final. Porque a Bíblia diz que os que vão passar no juízo final vão ser lançados no lago de fogo. E lá onde há clamor e ranger de dentes. Meus queridos irmãos, a hora da decisão é aqui. A hora de fazermos a nossa escolha é aqui. A hora de chegarmos, decidirmos servir a Deus com fidelidade é aqui. Porque a hora do acerto de conta vai chegar. Muita gente está andando de qualquer jeito, dizendo assim, mas está tudo bem, eu estou feliz do jeito que eu estou. Repito, pessoas que estão dizendo assim, não, eu estou bem do jeito que eu estou feliz onde é que eu estou. Mas está feliz de forma que o agrade a Deus? Porque, meu irmão, agradar a Deus não é tão simples assim como alguns pensam. Agradar a Deus exige, muitas das vezes, esforço. Assim, o reino de Deus é tomado por esforço. Veja que Jesus diz em Mateus, lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 11, né? E o versículo 12, ele diz assim, bem-aventurados sois vós, quando perseguires, odiarem vocês por causa do meu nome. Mas ele vai dizer no versículo 12, exortai-vos e alegrai-vos, né? Porque perseguiram os profetas que foram antes de vocês. O que é que Jesus está dizendo? Vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Então, é servir a Deus com fidelidade. Eu sempre digo que servir a Jesus, lutar para ir morar no céu, para ir habitar, para ir morar no novo céu e a nova terra, habitar com Cristo aqui, lutando para ir morar com Ele, exige responsabilidade, exige fidelidade, né? Exige, né, de nós dedicação, exige muitas coisas de nós. Para quê? Para que nós possamos ficar firmes para sermos arrebatados e morar com Ele para sempre. Para não passarmos no trono branco, né?
Então esse negócio que está tudo bem e anda em compatibilidade com o mundo, não tá certo. A igreja de Jesus Cristo, o evangelho que pregamos, não é um evangelho que se assemelha ao mundo. O evangelho de Jesus, ele é diferente do mundo. Ele causa desconforto ao mundo. Não é o evangelho chega e todo mundo fica feliz porque o evangelho chegou naquele lugar. Não. Vai haver um desconforto. As pessoas, vai haver uma certa resistência, podemos dizer assim. Né? Nos dias atuais não observamos, não vemos tanta resistência como nos dias anteriores das igrejas primitivas, mas há resistência. Né? Esse negócio de estar assemelhando ao mundo, de fazer o que o mundo faz, né? Viver como o mundo vive, não é o evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, ela é diferente. Isso é muito interessante. Ela é diferente. Então, para onde nós vamos vai ser enxugado dos nossos olhos as lágrimas. Deus vai nos recompensar, podemos dizer, pelo trabalho prestado aqui na terra. Por não termos desistido da nossa caminhada, das tribulações, das perseguições. Porque Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a espada, a nudez, a fome. Tudo isso pode vir sobre nós. Mas eu estou certo de que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem o povo. Nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus. Do amor de Deus que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada nos separa do amor de Cristo. Glória seja dada em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então tudo novo. O primeiro céu e a primeira terra foram preparados para o primeiro homem e mulher e seus descendentes. Deus dispôs todas as coisas para eles quando os colocou no jardim. Infelizmente, os primeiros antepassados pecaram e trouxeram a morte e a corrupção ao mundo. Então Deus, como falamos, Deus sempre quis o de melhor para a humanidade. Deus sempre quis o de melhor. Agora o homem é quem se separa de Deus. Não adianta o homem querer culpar Deus pelos seus erros. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz: de que se queixa o homem? Vivente. A não ser dos seus próprios pecados, seus próprios erros. Então, o desejo de Deus é sempre trazer o melhor. Deus sempre quis trazer o melhor para a humanidade. Então, a criação geme com dores de parto. Não é? A criação geme dizendo assim para o seu Criador, para ele se manifestar logo, para ele vir logo, né? Para ele purificar logo essa terra. Porque ela geme por causa do pecado, por causa da corrupção, por causa da maldade do homem. Essa é a realidade, Romanos 8, 18 a 23. Um novo propósito. Veja que Deus tem um novo propósito. Né? Prometeu ao seu povo um novo céu e uma nova terra. Veja que Deus prometeu ao seu povo um novo céu e uma nova terra. E nós vamos ler isso aqui. Veja Isaías 65 e 17, está escrito assim: porque eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías profetizou sobre o novo céu e a nova terra. Assim, porque eis que eu crio novo céu e nova terra. Deus estabelecendo um novo céu e uma nova terra para o povo dele. Olha que coisa interessante. Eu crio um novo céu e a nova terra. E não haverá mais lembrança das coisas passadas. Meu irmão, por mais que você sofreu, por mais que sofremos, por mais que passamos por dificuldade nessa terra, o que nos aguarda é glorioso, é poderoso. Né? O que nos aguarda é grande. Nós vamos viver eternamente. Glória a Jesus com Cristo. Isaías 66 e 22. Isaías 66 e 22. Vamos ler. Está escrito assim: porque como os novos céus
e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Deus prometeu e cumpre com as suas promessas. Muito em breve vai acontecer. Irmãos, eu quero frisar aqui, a igreja está prestes a sair daqui. Não perca tempo com coisas vãs nessa terra. Não perdemos tempo com coisinhas, não é? Com picuinhas, podemos dizer assim. Com disse-me-disse. Com coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. Vamos a cada dia se apegar com Cristo, né? E dizer para nós mesmos que dê o que der, vamos estar juntos, vamos estar unidos, abraçando a obra de Deus e aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está vindo para nos buscar. Olha só, veja que Jesus, a antiga criação deve ser removida a fim de que a nova criação de Deus seja glorificada. A antiga criação vai ser removida. Como eu falei para os irmãos, o estabelecimento de um trono branco, primeiro, é para as pessoas saberem o porquê estão sendo condenadas. Segundo, para tratar Deus com a questão do pecado e fazer uma limpeza de tudo para que venha Deus agora trazer uma nova criação, quer dizer, um novo tempo para o seu povo. Agora é viver eterno com Cristo. Glória seja dado o nome santo de Jesus. Então Jesus falou em Mateus sobre isso. Deus seja glorificado, né? Jesus chama esse acontecimento de regeneração da terra. Isso está em Mateus 19, 28. E Pedro explica como uma purificação e renovação pelo fogo. Isso está em 2 Pedro 3, 10 a 13. É preciso uma purificação para que a nova Jerusalém de Deus seja implantada onde Deus habitará com o seu povo para sempre. Coisa maravilhosa. Deus habitará com o seu povo para sempre. Olha só, estamos com o Senhor na cidade santa. O mais importante sobre a cidade é que Deus habitará nela com o seu povo. Então a Bíblia apresenta um registro interessante dos lugares da habitação do Senhor. Deus sempre quis habitar com o seu povo. Isso é interessante, um lugar da habitação do Senhor. Então, no início, Deus andava com o homem no jardim do Éden. Desde o início, veja que Deus vinha, comunicava com Adão, conversava com Eva, disse que na viração do dia Deus vinha. Imagina, irmão, Deus vindo, né, conversar com Adão e Eva, trocando ideia com eles ali. Coisa gloriosa. Então o desejo de Deus era sempre estar ali habitando com os homens. Depois passou a habitar no tabernáculo, porque os homens pecaram. Deus agora habita no tabernáculo. O tabernáculo era uma forma de Deus habitar entre eles. Depois no templo, né? Depois Deus passou a habitar no templo. Depois os homens a cada vez mais pecando contra Deus. Jesus Cristo veio à terra tabernacular conosco. Então Cristo veio em forma humana e habitou entre os homens, né? E habitou entre nós. Hoje Deus não vive em templo feito por mãos humanas, né? Apesar de Deus habitar nos cristãos por meio de seu Espírito. Então Deus não habita no templo feito por mãos humanas. Deus habita nos homens por meio do seu Espírito Santo. Deus habita em nós, né? Mora em nós. Olha que coisa maravilhosa. Mora em nós. Do seu Espírito nem sequer começamos a entender Deus ou ter comunhão com Ele como gostaríamos. Mas um dia habitaremos na presença do Senhor e desfrutaremos da sua companhia para sempre. O Espírito Santo habita em nós, mora em nós, mas mesmo assim não desfrutaremos da gloriosa presença, né, de Deus, como vamos desfrutar
no novo céu e na nova terra, na eternidade, melhor dizendo. Mesmo assim, não conseguimos ter aquela plenitude da presença de Deus. Ele habita em nós por meio do seu Espírito. Sentimos a glória, sentimos a presença de Deus, se alegramos, né? De tal forma que tem gente que nem resiste ficar de pé quando sente a presença de Deus, mas não vai ser tão maravilhosa, porque é tão importante que vamos receber um corpo glorificado, imortal, né? Incorruptível, para vivermos com Ele, para entender melhor a forma de viver com Ele. Não se preocupe, não fique aí procurando entender como é a eternidade. Quando chega lá, você vai entender tudo, né? Quando chega lá, nós vamos entender tudo. Não fique aí criando polêmica, não fique aí criando pretexto de como é. Fique tranquilo. Eu achei interessante uma vez, alguém diz assim, interrogou um certo sábio e disse assim, que os anjos olham, a gente olha, que graça tem os anjos? Alguém disse assim, que graça tem os anjos? Os anjos não comem, não bebem, não dormem, que graça tem? Né? O tempo todo dessa forma. Aí aquele sábio teve uma resposta, disse para ele a mesma coisa quando os anjos olham para você, ou para nós. Ele olha e diz assim, que graça tem comer? Que graça tem dormir? Né? Então, larga esse trem de mão, rapaz. Vamos servir a Deus com fidelidade e vamos aguardar a eternidade, porque quando chegar lá nós vamos entender tudo. Nós vamos entender tudo. Glória a Jesus. Nós vamos entender. Então vamos aguardar o novo céu e a nova terra. Que Deus continue abençoando a cada irmão. Eu quero finalizar aqui esta última aula, né, dizendo para você, né, que permaneceu firme, estudando, né, que participou de todas as aulas, que Deus continue abrindo o teu entendimento, te dando força, que Deus possa, né, te dar graça e que estas aulas, né, possa ser a cada momento ou a cada dia na sua vida, trazer um despertamento espiritual para cada um de nós. Quero agradecer, né, a todo o Ministério, a Assembleia de Deus, Nova Aliança do Combinado, né, pelo apoio, o nosso pastor-presidente, pastor Odair Gonçalves Dias, o apoio que tem dado a nós, né, pelas orações, agradecer toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Nova Aliança, e finalizar, né, agradecendo a Deus pela sua infinita bondade, pela sua misericórdia, porque não somos bons, né? Porque não temos o suficiente, mas Deus é quem nos tem agraciado e tem nos ajudado a chegar até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Continue orando por nós, né? Nas suas orações, não esqueça de orar por nós, para que Deus continue nos dando sabedoria, nos dando graça. É isso que eu peço, né? Continue orando por cada um, de cada professor, né? Tá vindo aí agora o próximo trimestre, aonde o comentarista é o professor Lorival, lá de Combinado, da nossa sede, e vamos aprender mais uma vez sobre salvação, né? Aprender sobre a salvação é o tema. E eu achei interessante que ele disse que é dando continuidade às nossas aulas do primeiro trimestre, já que falou sobre o arrebatamento, ele disse que falou sobre um assunto dando continuidade, uma preparação para as que vai subir. Então que Deus continue abençoando cada comentarista, que vão comentar nossas lições, e Deus possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a vida de cada um. Amém.